Quando nós vamos aos escritos dos Espírito de Profecia, nós encontramos a palavra café 102 vezes. Portanto, Ellen G. White faz uso desta palavra em 102 ocorrências, isso no português, né? E quando ela se reporta à questão do café, ela fala o seguinte, eu quero aqui acompanhar com vocês a leitura que ela faz quando você lê o livro Conselhos sobre Regime Alimentar, você vai encontrar a seguinte orientação dada por Deus sobre este assunto. Ela diz assim: pedimos-lhes que abandonem o uso de carne e do chá e café. É certo que nem chá, nem café, nem carne sejam servidos em nossos sanatórios. É para o bem deles próprios que o Senhor aconselha a igreja remanescente a rejeitar o uso de alimentos cárneos, chá, café e outros alimentos nocivos. Por 30 anos, tem a luz sobre a reforma de saúde sido comunicada ao povo de Deus. E aí ela diz assim: muitos, porém, têm-na tornado objeto de zombaria. Vejam vocês, nos tempos dela, ela diz que muitos zombavam daquilo que Deus havia revelado a ela como sendo a verdade dada por Deus. E ela diz: tem continuado a usar chá, café, condimentos e alimento carne. Tem o corpo cheio de doenças. Como podemos nós apresentar tais pessoas ao Senhor para serem curadas? Diz ela, questionando então, por meio desta pergunta. Queridos, nós temos que ser bastante claros, bastante transparentes e temos que estar afinados com aquilo que Deus revelou sobre este assunto. Muitas pessoas hoje têm diminuído o valor e a importância da revelação dos testemunhos para poderem satisfazer os seus gostos, os seus desejos, não é? E muitas vezes justificam tais práticas usando a ciência, usando matérias da mídia para poder consumir aquilo que eles gostam, aquilo que eles talvez desenvolveram como hábitos ao longo da sua vida. Mas é importante nós destacarmos que a revelação dos testemunhos é muito clara sobre esse assunto, né? Depois, ela diz mais sobre esse tema, afirmando: todos devem dar claro testemunho contra o chá e o café, nunca deles se servindo. Todo dinheiro gasto em chá, café e alimentos cárneos é mais que desperdiçado. Nunca tomeis chá, café, cerveja, vinho ou qualquer bebida alcoólica. Água, eis o melhor líquido possível para limpar os tecidos. Depois ela confirma e ela termina esse parágrafo dizendo: chá e café arruinam o estômago. É importante destacar, e há um texto bíblico que eu queria mostrar para vocês, 1 Coríntios 10, verso 31, que aparece na tela aí para vocês. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Esse princípio é um princípio da palavra de Deus. Tudo aquilo que comemos, tudo que bebemos, tudo aquilo que façamos, qualquer que seja a nossa ação, devemos fazer para honrar, glorificar o nosso Deus. E como nós já discutimos em outras lives, em outras sessões do Centro White Responde, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13 e o capítulo 6, ele deixa muito claro que o nosso corpo,
Ele foi criado para ser o santuário para a habitação do Espírito Santo de Deus. Portanto, nós devemos tratá-lo com todo cuidado, devemos tratá-lo com todo carinho, para que nós não venhamos, portanto, a nós contradizermos aquilo que Deus revelou por meio da inspiração profética através dos testemunhos e também dos princípios estabelecidos em sua palavra, a Bíblia. Eu tenho em minhas mãos aqui um livro que é muito importante. Esse livro foi escrito pelo Dr. Neil Nedley. Ele é um médico americano, é um pesquisador, escritor, e ele fala nesse livro sobre as implicações e também os efeitos do café sobre o corpo humano. Ele fala que o café causa depressão. Ele afirma que também, apesar da tradição comum, os autores de uma revisão médica extensiva sobre a cafeína não encontraram qualquer evidência de que esta substância ajuda a melhorar a capacidade intelectual. Então, as pessoas que falam que o café pode, de alguma forma, que a cafeína pode, de alguma forma, ajudar a melhorar a nossa capacidade intelectual, não há uma pesquisa cientificamente acadêmica segura para poder confirmar isto. Além disso, o Dr. Needley apresenta nesse livro que o café interfere no sono, causa câncer e eleva também a pressão arterial. Há vários outros itens que nós poderíamos destacar aqui quando falamos sobre este tema. Mas, como dissemos em princípio, não é nosso propósito entrar em questões de ordem técnica ou mesmo científica. O que eu quero colocar para vocês é exatamente aquilo que Deus revelou à sua serva Ellen G. White. O chá, o café, alimentos cárneos não deveriam ser consumidos pelos cristãos adventistas que praticam a reforma de saúde e que estão aguardando o derramamento da chuva serôdia, que estão passando pelo processo do reavivamento e da reforma, que são elementos condicionantes para o derramamento da chuva serôdia. Portanto, eu espero que você seja esclarecido através desse episódio, que você leia os escritos dos testemunhos e que você siga tudo aquilo que Deus afirmou